restringir ou afrouxar as regras de acesso às armas de fogo no Brasil? A pergunta e o assunto, que sempre dividem opiniões, ganhou repercussão mundial na noite da última quarta-feira. O motivo? A tão aguardada entrevista do ex-presidente americano Donald Trump à CNN Internacional. Entre vários acenos à extrema-direita mundial, o republicano citou o Brasil. Disse que, por aqui, havia uma política de porte de armas muito rígida e muita criminalidade, mas que com a flexibilização ao porte de armas durante o governo Bolsonaro, pontuou, sem apresentar fontes e números, que, abre aspas, o crime caiu muito, fecha aspas. Mas na lupa estatística de alguns dados, o cenário é contestado. De acordo com o Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública, divulgado em 2022, se não houvesse o aumento de armas de fogo em circulação a partir de 2019, teria havido 6.379 homicídios a menos no Brasil. Números à parte e vidas em jogo, a crise em torno da violência armada sempre pode voltar à pauta, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Já para incontáveis famílias ao redor do mundo, são tatuagens históricas que dificilmente podem ser apagadas. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Há sempre polêmica discussão em torno do porte de armas por cidadãos comuns. É a primeira lenha jogada na fogueira de hoje aqui no Grande Debate. Antes de começar, é sempre bom deixar claro que diminuição ou aumento de criminalidade e homicídios não significam necessariamente a mesma coisa quando se fala de números relacionados à violência e óbitos por armas de fogo. Esse último caso pode envolver acidentes domésticos, por exemplo, pessoas que tiram a própria vida, entre outros tipos de mortes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a difusão de armas de fogo não apenas representa um fator de risco para toda a sociedade, mas conspira contra a segurança dos próprios lares dos indivíduos que possuem os artefatos, ao contrário do que pensa o senso comum. Estima-se que, se não houvesse o aumento de armas de fogo em circulação a partir de 2019, quando foram afrouxadas as regras para o porte, teria havido mais de 6.000 homicídios a menos no Brasil. Ou seja, o aumento da difusão de armas terminou por impedir ou frear uma queda desses números. No entanto, esse mesmo levantamento reconhece que, desde 2018, o país tem reduzido anualmente a taxa de mortes violentas intencionais, chegando a 22,3 em 2021. A redução de homicídios, segundo o Fórum, pode ter sido ocasionada pelo envelhecimento populacional ou até por uma pausa temporária na guerra das facções criminosas após 2018. A verdade é que, embora a literatura e especialistas ao redor do mundo acreditem que quanto maior o número de armas circulando livremente, maior é o número de casos violentos, o fantasma da segurança pública é um cenário pelo qual atravessam a vida pessoal e a rotina coletiva de qualquer brasileiro, ano após ano. Tudo muito bem explicado, agora vamos à declaração que gerou toda essa discussão. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, disse em entrevista à CNN Internacional que o armamento da população no Brasil teria diminuído a criminalidade. É sempre bom ressaltar. Trump não apresentou nenhuma fonte que embase a declaração. A tradução é da Denise Bobadilha. Vamos ver. Tem um país que tinha uma política muito rígida sobre armas, muito rígida. Que país? O Brasil. O Brasil era muito rigoroso. E o ex-presidente do Brasil, bom, a matança era absurda. As pessoas entravam nas casas das outras e matavam. Não tinham proteção nenhuma. Daí ele disse para as pessoas saírem comprar as armas. As pessoas foram lá e compraram e o crime caiu muito. Os números diminuíram porque elas passaram a ter segurança.
Bom, comigo hoje, Roberto Tardelli e Clever Vasconcelos. Eu vou pedir licença ao Tardelli para seguir a etiqueta das gentilezas e dar a palavra inicial ao nosso convidado, Clever Vasconcelos. Muito obrigada, Clever. Armar a população reduz ou aumenta a violência, Clever? Obrigado, Luciana. Tardelli, boa tarde. Olha, eu creio que o armamento da população não é bem aconselhável, na minha concepção. Eu acho que o monopólio do uso da arma, do ponto de vista da questão da segurança pública, é do Estado, né? Eu digo Estado do modo geral, aí, a União, a Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, enfim. Agora, a gente tem que olhar o contexto. Qual é o contexto? A realidade americana é diferente da realidade brasileira, né? O americano ter arma em casa, principalmente aqueles rednecks, aqueles americanos do interior, né? Eles têm o costume, e, enfim, isso faz parte até do processo colonizatório dos Estados Unidos, onde o americano tinha a sua arma e fazia a sua própria segurança da sua casa e da sua família. Isso é uma questão cultural norte-americana, diferente da realidade brasileira, onde há, em tese, um pressuposto de pacificidade do povo brasileiro. Então, o contexto que o presidente Trump traz para aquele debate é um contexto, obviamente, político. Ele é aspirante à presidência da República, né? Tanto é que você viu que ele não deu detalhes, como você muito bem disse, Luciana, ele não deu detalhes sobre os números, se reduziu mesmo a criminalidade. Então, é um contexto político, porque, obviamente, ele tem aqui um reflexo político do ex-presidente da República, né, que é companheiro de política dele. Mas do ponto de vista geral, me parece que a realização, armar a população, a regra não recomenda. Agora, temos que fazer uma diferença de posse e porte de arma. A posse, você tem a posse casa da arma. O porte, você tem a arma e vai utilizar na rua. Para conseguir o porte, a posse é difícil. Para conseguir o porte é mais difícil ainda. Então é preciso verificar o seguinte: há necessidade de se armar o particular? Em alguns casos, sim. Mas aí o Estado tem que fazer um controle preciso e muito restrito em relação a isso. Muito bem, Clever, eu vou deixar para a segunda pergunta, porque eu fiquei intrigada com algo que você falou, mas eu vou perguntar agora ao Tardelli, a mesma pergunta, tá, Tardelli? Você já está acostumado aqui com o nosso debate. Armar a população reduz ou aumenta a violência? Boa tarde a todos, boa tarde, Clever, boa tarde, querida. Nossa, como é bom estar aqui, como é bom estar nesse programa. A fala do presidente Trump causa na gente tamanha repulsa que a gente tem que pensar duas vezes, fazer uma seleção muito criteriosa das palavras para que a gente não possa dizer o que esse homem é, certo? O que ele afirma não tem o menor diálogo com a realidade. Ele é alguém que carrega consigo o pior da extrema-direita mundial. Ele é, na minha opinião, um dos agentes de todo esse cenário da extrema-direita que avança no mundo tão perigosamente. E coloca o Brasil numa situação de uma infantilidade, de um infantilismo maniqueísta, que só pode ser apoiado por gente com muito pouca densidade mental. Primeiro que ele não conhece o Brasil, ele não conhece a nossa realidade, ele fala que as pessoas entravam na casa uma das outras matando, né? E que isso acabou porque as pessoas passaram a se armar. Isso é exatamente o contrário. Nós estamos vendo os CACs, o que eles foram feitos, como que eles armaram o crime organizado, como que os criminosos tiveram acesso a armas lícitas que até então não tinham. E o quanto que isso é francamente nocivo, perigoso, deletério à nossa população. Armar a população pode dar uma fantasia, uma falsa ideia de que a arma te protege de quem? Nós temos que começar a pensar nisso.
Nos Estados Unidos, país do presidente Trump, o que está ocorrendo é uma corrida armamentista contra o vizinho. Cada casa americana tem em torno de 10 armas hoje. Aquilo uma hora vai explodir. Nós estamos perto de uma carnificina. Toda semana nós temos notícias terrificantes de garotos, meninos que são mortos, de meninos que invadem escolas armados. Armas compradas licitamente. Eu tenho amigos que moram no Texas e na escola do filho tem detector de metal. Eu tenho um amigo que mora no Texas e que um interclasse de basquete acabou em tiro. Porque um pai discordou da arbitragem do jogo lá. O que o presidente Trump, ex-presidente Trump diz, que fique para ele. Armar a população é o primeiro passo para a gente explodir os níveis de violência. Só para lembrar, e os dados não são meus, são dados do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, 51% dos feminicídios no Brasil são causados por arma de fogo. A mulher é a primeira vítima da arma de fogo. Porque a arma de fogo está dentro da casa dela. Se ela já tinha lá o macho alfa, o algoz, ela tem agora um algoz armado. Nós vamos explodir a violência doméstica. Nós vamos aumentar os níveis de suicídio, isso é mundial. E não vamos nos proteger de ninguém, porque, querida telespectadora, o malfeitor conta com o fator surpresa. Ele vai te abordar sem que você esteja esperando, com arma, sem arma, com armamento bélico, sem armamento bélico. Você armado, você vai dar mais uma arma para ele. Quem tem que andar armado? Polícia. A polícia tem que estar armada. Perfeito. Com armas modernas, com armas da melhor qualidade possível, com armamento de última geração. Mas a população civil armada é um desatino completo de todas as medidas irresponsáveis, inconsequentes, chamadas de Jair Bolsonaro. A pior delas foi essa franca liberação de armas que ele promoveu. Isso ainda vai demorar muito tempo a ser corrigido e nós vamos pagar muita gente morta por causa disso ainda. Um horror! Me desculpe eu ter me exaltado. Esse é um tema que me deixa particularmente muito tocado, porque a gente não consegue ver senão destruição, senão ódio, senão preconceito, senão a imposição da lei do mais forte, jamais a tua segurança. Muito bem, Tardelli já usou o tempo dele todo, mas eu ainda posso continuar aqui com o Clever. Falei com você, Clever, que você tinha dito algo que me intrigou, que você disse que o ex-presidente Trump falou para o seu público, falou para o seu país, mas utilizando números sem nenhuma fonte oficial do Brasil. É uma ingenuidade ou é um modus operandi do próprio presidente Trump, ex-presidente Trump, de sair falando e não importa se é verdade ou mentira? Luciana, eu estive acompanhando ontem a entrevista inteirinha à noite aqui na CNN e pude perceber, você percebeu, quem assistiu percebeu que toda hora ele tinha um entreveiro, uma treta ali, uma situação, uma característica com a entrevistadora, né? E ficava desafiando, não, você está falando isso, você está falando aquilo, você está, enfim, ficava provocando. Então, isso é parte de um estratagema, de uma estratégia, né? A campanha eleitoral norte-americana se aproxima. Então, obviamente, ele quer cativar o eleitor conservador norte-americano. Ele é esperto, ele é político, é empresário de sucesso. Portanto, uma pessoa que tem essa estratégia na corrida política que ele quer desenvolver nos Estados Unidos. Que fique bem claro o seguinte, do ponto de vista até eleitoral, ele só tem direito a mais um mandato nos Estados Unidos, né? O presidente norte-americano pode ficar 2 mandatos. Ainda que tenha interrompido o primeiro mandato, ele só tem direito a mais um mandato. Então ele quer, a todo custo, ocupar esse espaço na política americana e você veja que na plateia, se não me engano foi em New Hampshire, eu não me lembro o lugar, haviam só republicanos, as pessoas entrevistando os republicanos simpáticos ao Trump, mas a apresentadora foi bem firme nisso. Então, eu vejo como uma estratégia. Mas, mais uma vez, Luciana, meu amigo Tardelli, para caracterizar a situação, são realidades distintas.
Se você for nos estados do centro dos Estados Unidos, Iowa, Wisconsin, Kansas, aquela espinha dorsal norte-americana, é uma espinha dorsal que tem uma característica muito republicana e não democrata, diferente das extremidades norte-americanas, no leste e oeste, onde os democratas prevalecem, inclusive nos grandes centros urbanos. Então, ele falou para o público dele. Ele falou para o público dele e colocou o Brasil nesse pacote aí, sem dar qualquer tipo de justificativa numérica ou exata. Então, é estratégia. Mas é aquela situação, mais uma vez, o porte de arma. O porte de arma no Brasil hoje, com o Estatuto do Desarmamento, ele permite que o particular tenha arma, mas desde que haja uma justificativa. Eu vou repetir, justificativa plausível para isso. Uma necessidade. E aí a autoridade pode dar esse porte, mas com essa comprovada necessidade.